Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, que a sua paz e bondade e plenitude alcance o coração de cada um dos irmãos, amém? Hoje estaremos estudando Gênesis capítulo 15, onde fala sobre a promessa, a aliança feita por promessa. É essa passagem que Paulo usa, para simbolizar que aqueles que são da fé são filhos de Abraão, e aqueles que são da circuncisão são os filhos da escravidão, os filhos da serva, que é Agar, Então, esse capítulo 15 é a promessa que Deus faz. Deus, ele promete a Abraão, E ele faz uma revelação profética através de um sacrifício, que Abraão vai fazer com o Senhor. Então, o Senhor vai mostrar para ele, através de revelações, o que ele vai fazer no futuro, amém? Então é essa aliança que Deus faz, que é conhecida como aliança de fé, Então todos que andam por fé são aqueles que são filhos de Deus, Aqueles que vão pela fé e não pelo que eles veem, Então em Gálatas, Paulo vai falar muito disso, porque em Gálatas muitos judeus estavam trazendo de volta, as tradições da circuncisão, as tradições da lei, o peso da lei, e forçando a igreja que Paulo já tinha construído, que Paulo já tinha levado o evangelho da fé, já tinha levado toda a sabedoria de Cristo, eles estavam trazendo de volta os costumes do peso da lei, Então Paulo ele confronta esses judeus e alerta a igreja, que aqueles que se deixassem circuncidar, eles estariam obrigados a guardar toda a lei e estariam afastados de Cristo. Por quê? Porque eles estavam indo pelas obras da lei. E pelas obras da lei ninguém vai ser justificado, mas mediante a fé em Jesus Cristo, amém? E Paulo vai usar essa passagem de Gênesis 15, onde Deus faz a promessa e Abraão ele vai crer na promessa. Ele vai explicar isso em Romanos e na carta de Gálatas, tá? A carta de Gálatas ela é muito importante, porque Paulo vai confrontar os judeus que queriam trazer de volta todos os costumes e peso da lei para que os novos crentes em Jesus Cristo tivessem que seguir, amém? Então nós vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor e pedir que Ele traga para nós revelação da sua palavra, amém? Pai querido, Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos e exaltamos o Teu santo nome, louvado seja para todo sempre. Traga-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra, para que sejamos, Pai, enriquecidos com a Tua glória, com a Tua sabedoria e com o Teu conhecimento. Abençoe a cada um dos irmãos que estarão ouvindo essa pregação, este ensino, esteja com eles, abençoando e guardando, livrando-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Então a irmã Larissa vai fazer a leitura e depois eu venho aqui explicar Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Deus faz aliança com Abrão. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Não tenha medo. Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor, que o te tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou:
Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais, em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: À sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmonezeus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Glórias a Deus, amém? Então, irmãos, nós vimos aqui pela leitura do Gênesis capítulo 15, a aliança que Deus faz, né? A promessa que Deus faz a Abraão e também uma aliança por meio do sacrifício que Abraão vai fazer depois, amém? Então, tudo isso aqui que está acontecendo no capítulo 15, irmãos, é só uma promessa que Deus faz a Abraão. Abraão vai crer com toda a sua convicção, com toda a sua fé, e Deus vai ver no coração de Abraão que aquilo é sincero, e o próprio Deus vai contabilizar isso como justo. Então, quem vai justificar Abraão vai ser Deus. Por quê? Porque ele creu em algo que Deus nem mostrou para ele. Somente depois, aí sim Abraão fica curioso, né? Primeiro ele acredita, depois ele fica curioso. Olha que interessante, ele primeiro crê, depois ele fica curioso para saber naquilo que ele acabou de confiar em Deus. Aí é onde Deus vai fazer uma revelação para ele depois, mediante o sacrifício que Abraão vai fazer. Amém? Então isso serve de exemplo para todos nós. Nós temos que crer no Senhor Jesus, né? Mesmo sem ver ele, né? Mas existe uma promessa que está escrita nas Sagradas Escrituras e existe também uma revelação dessa promessa. Então nós estamos numa geração depois de Cristo que nós já vimos a promessa sendo revelada, nós vimos no sentido que está escrito, está testificado a obra que Deus fez e a promessa daqueles que permanecerem firmes nessa obra. Amém? Então, para nós que já estamos vendo essa obra realizada em Cristo Jesus, a cobrança para nós é maior. Por quê? Porque Abraão ele nem viu nada disso, né? Ele queria ver, por isso que Jesus vai dizer, né, que Abraão ele se alegrou em ver isso dali, né, o futuro. Deus revela para Abraão, mas Abraão não estava lá para ver. Abraão não presenciou o Cristo, né? Ele apenas viu a promessa, na visão que Deus revela para ele. Amém? Então, por isso que Jesus, quando confronta os fariseus, né? Eles
lá em João, né, eles vão todos querer confrontar Jesus, e Jesus fala para eles, né, que eles vão dizer, né, nós somos filhos de Abraão, nós não somos filhos do pecado, nós não somos filhos da carne. Aí Jesus vai dizer assim para eles, se vós fosseis filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Quais eram as obras de Abraão? Amor ao próximo, porque Abraão ele praticava essa obra de justiça, né, de amor ao próximo. E Paulo vai dizer isso, né, que aqueles que amam, né, que amam o seu próximo, ele cumpre a lei, né? Ele vai dizer isso em Gálatas também, vai dizer em Romanos, né? Porque o amor não faz mal ao próximo. Amém? Então Abraão ele colhia as pessoas, ele ajudava. O próprio Eliezer, ele iria ser o herdeiro, né, de Abraão, ou seja, um servo, um escravo, né? Que hoje a palavra escravo ela ficou muito de forma negativa, né, pela escravidão dos negros e tudo mais. Mas a palavra é servo, né, aquele que servia, né? Então ele tinha um servo que servia a ele, cuidava das coisas dele, e tudo mais, e esse servo Abraão iria deixar tudo para ele. Mas Deus disse que não, que o herdeiro de Abraão sairia, né, dos seus lombos, né, das suas entranhas, né? Ou seja, seria alguém de linhagem genética de Abraão. Amém? Então Deus ele aparece para Abraão numa visão, né? Abraão está tendo uma visão e Deus se revela para ele. Provavelmente Abraão ficou assustado, por isso que Deus fala não temas, né? Abraão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. Olha que interessante, Deus é o escudo, né? Lembra quando Paulo diz, né, para nós tomarmos o capacete da fé, né? O escudo, o capacete, a armadura. Então Deus ele é o nosso escudo, amém? Por meio de Jesus Cristo. E Abraão, ele pergunta ao Senhor, né? Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é Eliezer, de Damasco. Olha que interessante, irmãos. Abraão tinha muitas riquezas, né? Nós vimos que Deus enriqueceu muito Abraão, né? Tanto antes de nascer Isaac, quanto depois, né? Abraão ele era muito rico, né? Eu expliquei anteriormente que ele seria hoje um bilionário, alguém muito rico mesmo, né? Então, irmãos, Abraão, para ele, não fazia sentido ter todas essas riquezas, não fazia sentido ter todas essas bênçãos que Deus deu para ele se ele não tinha filhos, né? E hoje nós vemos que existe uma agenda no mundo para que as pessoas não tenham, né, ou tenham menos filhos, né? Mas a ideia principal é que as pessoas não tenham filhos, né? Então existe uma agenda muito diabólica em cima disso, né? E as pessoas hoje estão muito mais preocupadas com os bens materiais, em ganhar dinheiro e tudo mais, e não se preocupam em ter filhos. E interessante que os mesmos que defendem essas agendas, eles têm vários filhos. Por quê? Porque eles têm que deixar a riqueza para alguém, né? Então eles sabem disso, que para a história deles continuar, eles precisam de uma semente, precisam de uma geração, né? E Abraão, ele tinha toda essa riqueza e não tinha um descendente. Por isso que ele fala que Eliezer seria o seu herdeiro, né? E Deus vai dizer para ele que não, né? Que não vai ser Eliezer, né? Porque Abraão fala, o Senhor não me deu semente, né? Então como que eu vou ter uma recompensa infinita? Como é que vai ser isso? Aí Deus vai dizer para ele, né? Deus vai dizer, este não é teu herdeiro, mas o que será das tuas próprias entranhas, ou seja, o que vai sair do teu íntimo, dos teus lombos, né? Por isso que Paulo vai dizer que lá no livro de Hebreus, que Levi, né, ele era sacerdote simbolicamente, porque ele estava nos lombos de Abraão, ou seja, Levi ele estava na linhagem de Abraão. Então por isso que ele já era um sacerdote. Amém? Então Paulo também vai usar essa analogia no livro de Hebreus. É muito lindo, irmão, na Bíblia, que hoje, lógico, se você lê, né, quando os fariseus liam essa passagem de Abraão, tecnicamente, vamos dizer assim, fisicamente, metodicamente, eles não estavam errados, tá? Porque quando nós lemos aqui sem a revelação de Deus, dá a entender que Deus está falando de uma nação gigante, né? Porque Deus fala assim, né, para Abraão, olha só, ele trouxe Abraão para fora e disse, olha agora para o céu, conta as estrelas se é tu que fores capaz de contá-las. Ele disse, assim será a tua semente. Quando os fariseus liam isso, na cabeça deles, pelo que está escrito aqui, essa semeadura, essa descendência seria gigantesca, como impossível de contar.
Então eles estavam pensando de forma física. Então na cabeça dos fariseus, dos mestres da lei, somente era filho de Abraão quem era judeu. Porque essa promessa foi feita para Deus, então Deus encheria a terra de judeus. Então você teria que ser circuncidado, se você não fosse nascido judeu, para ser participante dos judeus, né? E se você não fosse, você não era judeu. Então havia essa briga, essa disputa, né? Porque eles ainda não tinham entendido isso. Amém? Mas, como Abraão ele teve a revelação, certamente, irmãos, Abraão ele passou esse costume, né? Porque assim, irmãos, para que seja algo incontável, iria ter que abranger toda a terra praticamente. Por isso que vai dizer assim que todas as nações serão benditas por meio de ti. Quando Deus fala bendito, significa que serão abençoadas, serão partes dessa herança. Então, se você é parte da herança, você é um herdeiro. Amém? Mesmo que você não seja um herdeiro genético. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, e quando Deus fala assim, ó, a tua semente, está no singular. Então, quem é a semente de Abraão? É Cristo. E a partir de Cristo, nós somos filhos de Abraão, porque nós temos fé em Jesus. Aí nós, tendo fé em Jesus, nascendo de novo, somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos filhos da promessa. Então nós somos herdeiros da promessa. Então, por meio espiritual, nós somos filhos de Abraão. Amém? E o que aconteceu quando Deus falou isso para Abraão? Ele creu. E isso foi atribuído, né, por justiça. Ou seja, Deus colocou isso como justiça. A fé de Abraão justificou ele. Amém? Diante de Deus. Deus falou assim, opa, ele creu em mim, então está justificado. Não tem mais volta. Abraão creu e ele é justificado. Ele é justo porque eu estou dizendo que ele é justo. Não porque Abraão fez alguma coisa legal, que ele era bonzinho e tudo mais. É porque Deus justifica ele. Então, nós somos justificados por Cristo, né? Paulo vai dizer assim, ó. Eu tive que abrir aqui rapidamente Romanos 8, porque isso aqui é muito importante, tá, irmãos? Romanos 8, do 33 ao 37. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa passagem ela é muito linda, ela é dramática, né? Porque fala em morte, fala em perseguição, mas ela começa assim, ó. Olha como Paulo começa de forma poética. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, Deus justificou Abraão, tá? Os fariseus gostavam muito de dizer, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele foi justificado por Deus. Então, quando alguém é justificado por Deus, essa pessoa se torna pura. Essa pessoa se torna kadosh, né? Se torna santa, né? Digamos assim. Não no sentido de adoração e tudo mais, tá, irmão? Mas no sentido de respeito. Alguém que deve ser seguido, alguém que tem como exemplo e que você quer estar perto, você quer estar junto com essa pessoa. Quem não gostaria de estar junto com os discípulos? Quem não gostaria de estar junto com o apóstolo Paulo? Quem não gostaria de estar junto com os pais, né? Abraão, Isaac e Jacó? Quem não gostaria de estar junto de Cristo naquela época? Amém, irmãos? Então, uma pessoa que Deus justifica, que Deus levanta, que Deus escolhe, que Deus unge, a pessoa quer estar perto. Amém? E no livro de João, né? Olha o que Jesus vai dizer para os fariseus, né? Eles vão dizer assim, ó. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas a minha palavra, ou seja, a verdade, não entra em vós. Se não entra neles, espiritualmente eles não são filhos de Abraão, amém? E eu falo do que vi junto do meu pai.
e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Ou seja, quem que é o pai deles, né? Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Por quê? Porque Abraão viu a promessa. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai que é Deus. Ou seja, primeiro eles puxam Abraão, né? Porque Abraão ele foi justificado por Deus e Deus é o pai de Abraão. Se Deus é o pai de Abraão e eles são filhos de Abraão, então Deus é pai deles. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. E quem foi o primeiro homicida? Caim. Então Jesus está dizendo que eles eram da linhagem de Caim, vocês não são filhos de Abraão. Jesus desmonta as mentiras deles, né, por causa das coisas que eles faziam, né? Então, eles são o joio misturado com a semente de Abraão. Por isso que João também vai dizer, né, que Deus das pedras pode fazer surgir filhos de Abraão. Amém? Então, quando Abraão ele crê em um Senhor, isso é imputado como justiça. Por ele ser justificado por Deus, todo mundo queria ser filho de Abraão. Amém? E o Senhor disse mais a Abraão, eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra para herdá-la. Ur dos Caldeus, irmãos, eu expliquei, né? Tem uma passagem no livro que é um livro extra-bíblico, né? Que é Targum de Jerusalém, são os Targumins, né? Eles eram muito utilizados pelos judeus na Babilônia, isolados, porque era escrito em aramaico, e tinha um tradutor que lia, né, no hebraico e explicava em aramaico, e escrevia, né, em aramaico, trazendo explicações da palavra de Deus, né? E Ur é quando Abraão foi levado como cativo, né? E ele seria morto na terra dos caldeus, né? Ele estaria sendo para ser jogado numa fornalha e Deus resgata Abraão. Mas isso não é pauta deste estudo, amém? E ele diz, Senhor Deus, como eu saberei se hei de herdá-la, né? Agora sim, Abraão fica curioso, né? Deus me fez a promessa, né? Eu acreditei, ele é o meu Senhor, né? Mas, tá, ok, eu acredito, Senhor, tenho fé, eu sei que o Senhor vai me dar, mas como que isso vai acontecer? Então, Deus fala assim para ele, toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, né? Mas as aves ele não dividiu, né? As aves eram pequenas e ele não cortou ao meio. E quando as aves desciam sobre a carcaça, Abraão enxortava. Essa parte aqui, irmãos, ela é bem interessante. Tu fica pensando, mas por que essas aves estão voando ali em torno da carcaça de Abraão, né? São aves de rapina, tá? Aves de rapina são geralmente abutres, águias, são aves que se alimentam de carne. Mas espiritualmente, irmãos, quando se fala em aves de rapina, está falando do próprio Satanás, tá? Então era como se o inimigo estivesse tentando impedir Abraão de ter a revelação da promessa. Por isso que Abraão estava enxortando, né? E existe uma tradição judaica que fala que existiu um certo diálogo em que essa ave de rapina falava mentiras para Abraão desacreditar que aquilo não seria verdade. E o anjo que está com Abraão, né, que é o próprio mensageiro do Senhor, diz para ele não dar ouvidos para essa ave, porque essa ave seria Azazel, né, seria o próprio Satanás, querendo confundir Abraão com mentiras, né? Então Abraão, se ele desse ouvidos para aquela ave de rapina, para que simbolizava Satanás, ele iria perder, né? Ele não iria acreditar. Então ele enxorta, ele espanta, ele não dá ouvidos para essa ave. Mas isso é uma tradição rabínica, tá? E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão, né? E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele.
Quando fala em horror de escuridão, é trevas, né? Abraão ele cai num profundo sono, parecido com o sono de Adão, né? Quando Deus vai tirar uma das suas costelas para formar Eva. Então Abraão ele cai nesse profundo sono, é um sono de morte, onde ele vai ter a revelação. É como se ele fosse arrebatado, tá, irmãos? Por isso que fala de horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abraão, né? Se Abraão está sob essa treva, né? Se ele caiu sobre esse sono, então significa que ele está agora em espírito, né? Com o Senhor. E aí o Senhor fala para ele, saiba que com certeza que a tua semente será estrangeira na terra, que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos, e também essa nação, as que eles servirão, né? Eu julgarei, depois eles sairão com grandes posses, que é o Egito, né? Eles seriam servos, escravos no Egito. Depois Deus iria resgatá-los do Egito e eles iriam levar muitas posses, muitas riquezas do Egito. E tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado na boa velhice. Está dizendo que ele não veria essas coisas, né? Ele seria sepultado na velhice dele. Aí ele fala que essa quarta geração, que eles estão saindo do Egito, eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Ou seja, os amorreus são os da descendência de Cã, lembra lá atrás, na genealogia de Cã, né, que tem Canaã, que tem Mitzraim, toda essa linhagem é de Cã, tá? Eles pegaram as melhores terras, que é na região de Canaã. E Deus tinha dito o que para Canaã? Maldito seja Canaã. E Canaã se apropriou das melhores partes da terra. Então Deus vai tomar dele, de Canaã, porque Canaã foi amaldiçoado lá por Deus, por Noé, né? Lembram disso? Quando maldito seja Canaã, né? Então toda a descendência de Cã, que também tem Canaã, foi amaldiçoada. Amém? Então Deus vai tomar deles essa terra rica, essa terra que Deus diz que compara ao próprio Jardim do Éden, tá? Então Deus vai dizer o seguinte para ele: a quarta geração, né, virá para cá, porque, ou seja, os amorreus, eles eram, na terra dos cananeus ali, eles eram muito idólatras, fornicadores, eles tinham uma maldade muito grande, porque eles são da linhagem de Canaã. E aconteceu que quando o sol se pôs, né, ou seja, a viração do dia, ficou escuro, e eis que o forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços, ou seja, o fogo do Senhor consumiu o sacrifício ali, tá? Ele foi aceito. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei essa terra, do Egito até o grande rio Eufrates. Eu dei, preste atenção. Deus não está falando eu vou dar agora, eu dei, ou seja, a partir daquele momento pertence à descendência de Abraão, ok? Aí Deus vai dizer o seguinte: os queneus, e os quenezeus, e os cadmoeus, e os heteus, e os ferezeus, e os refaíns, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Todos esses nomes que ele está dizendo aqui são os descendentes de Cã. Então é por isso que quando nós começarmos a ler outros capítulos da Bíblia, vocês vão começar a entender por que Israel guerreava contra os amorreus, contra os heteus. Por que eles estão guerreando? Por que dessa guerra? Tudo começa porque eles tomaram posse de uma terra que não era para eles tomar, porque eles foram amaldiçoados, teriam que ser servos. Maldito seja Canaã, servo, né? E o que eles fizeram? Eles não queriam ser servos. Então eles usavam a força, eles usavam magia, feitiçaria, conhecimento para guerrear contra Israel, para tentar vencer Israel, porque eles não queriam ser servos de Israel. Por isso que você começa a entender todas essas guerras que Israel traçava, porque Deus deu aquela terra para eles. Então ela foi tomada à força. Não foi simplesmente assim: nós somos os descendentes de Abraão, essa terra é nossa. Eles não saíram assim. Eles tiveram que sair pela guerra, pela força. Muito sangue foi derramado, muita morte, porque eles resistiram, né? E também eles tinham nefilins, né, gigantes na terra deles, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Aqui é sobre essa aliança que Deus faz com Abraão, por promessa. E depois, quando Abraão faz o sacrifício, aí sim Deus sela um pacto, né? Então essa é a aliança da promessa, tá? É essa aliança que Paulo usa, que aqueles que são filhos da promessa são filhos de Abraão pela fé, amém? Somos filhos de Deus pela fé.
E aqueles que insistem em seguir todos os preceitos da lei, não estou falando dos mandamentos, porque estes foram escritos em nossos corações. Os mandamentos de Deus nós continuamos e devemos seguir e obedecer. Não porque nós somos legais e Deus vai se agradar porque nós estamos ali obedecendo os mandamentos. É porque é nossa obrigação. Então, se é nossa obrigação, não é nenhum mérito nosso. Nós simplesmente temos que fazer. E é uma obrigação que nos faz bem, que nos transforma e que nos aproxima de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Nos vemos no próximo capítulo 16, que também é muito interessante. O Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.